Ai, ai. Ai, relaxa, Marcelo. Calma. Deixar aqui um pouquinho de Relaxa, água bebe já. uma Vou deixar água. a aguinha dela já, né? Podemos iniciar? Eu acho que a gente podia botar um negócio nessa Deixar a aguinha água aí aqui, ó. pra dar Conta um... até 3 a gente começa. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um AmiCast. Estamos aqui com o Marcelo, psiquiatra, e neuropsicóloga Cláudia. E nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, que seria a neuropsicologia. Mas antes da gente começar, a gente gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal no endereço que está aqui embaixo. Tá ok? Se inscreva lá. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre neuropsicologia. Mas o que seria neuropsicologia, né? O que será que é, esse ramo aí da psicologia? Será que é uma linha da psicologia? Será que é uma linha da medicina? Ou as duas coisas ali trabalhando em conjunto? Então vamos entender um pouquinho, e nada melhor do que falar com uma pessoa que é especialista nisso, né, Cláudia? Obrigada. Mas antes da gente iniciar, eu queria que você se apresentasse. Oi, eu sou Cláudia, eu sou psicóloga, fiz a especialização em neuropsicologia e fiz neurociências também. E agora faz uns mais ou menos, aí, acho que uns 10 anos, que eu só trabalho com neuropsicologia. Legal, muito bom. O que seria a neuropsicologia, Cláudia? O que seria isso, né? Então, a neuropsicologia é a ciência que estuda o cérebro, né? E ela entra no âmbito da neurologia. Então, assim, estuda os comportamentos e os funcionamentos cerebrais. Legal. E qual seria a função de um neuropsicólogo? Qual é o objetivo desse atendimento? Qual seria a finalidade de uma avaliação em neuropsicologia? Então, o neuropsicólogo ele pode atuar tanto na avaliação neuropsicológica quanto na reabilitação neuropsicológica. Atualmente, eu atuo somente na avaliação. Tá? Dentro da avaliação, ela serve para auxiliar o médico, certo? Para auxiliar o médico no diagnóstico, para auxiliar na melhor intervenção dentro daquele problema que a pessoa venha. Por exemplo, um TDAH, no final da avaliação psicológica, vai ter as recomendações de intervenção, né? Que normalmente, no caso do TDAH, se for criança, fazer a reabilitação neuropsicológica, fazer ou o neurofeedback, que depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, com acompanhamento com o psiquiatra ou o neurologista, para que, se for necessário, fazer o acompanhamento medicamentoso, dar uma diretriz para a mãe ou para o paciente por onde ele começar. E a avaliação psicológica, ela vai mostrar como é que o cérebro daquela pessoa está funcionando, grosseiramente falando. Vai fazer um mapeamento toda a parte cognitiva, a parte emocional, a parte cognitiva social, para poder auxiliar no diagnóstico e na melhor intervenção. Cláudia, eu posso falar que na psiquiatria, né, nós tentamos avaliar o paciente das mais diversas formas, porque realmente há casos que se tornam desafios Sim. diagnósticos, né? No caso do TDAH, por exemplo, posso citar, que muitas vezes se confunde com transtorno de ansiedade. Sim, bastante. Então, nós temos as avaliações de modo subjetivo também, e aquelas que tendem mais ao objetivo, aquelas que tentam misturar um pouco dos dois, o exame mental, a anamnese. E muitas vezes é interessante ter uma ferramenta a mais para alguns casos, para poder tanto diagnosticar, como também para. Muitas vezes eu noto que as famílias ficam bastante ansiosas para ver qual seria aquele diagnóstico, né? No caso das crianças, que acredito que você trabalha muito com esse Bastante. público, né? Para ter aquele diagnóstico definitivo. Será que seria o TDAH? Será que seria o transtorno espectro autista? E vários outros transtornos que podem surgir, né? Então, nesse ponto, é interessante ter mais uma ferramenta para fornecer esse diagnóstico, e uma que se compromete realmente a fazer um diagnóstico bem meticuloso, fornecendo dados, vamos dizer assim, o mais próximos possíveis de ter aquela objetividade mesmo, né? Será que teria o transtorno ou não? Dar uma ajuda muito boa mesmo.
Hoje a gente percebe que tem muitas pessoas preocupadas com o diagnóstico, né? E algo que eu percebo até nos atendimentos, muitos pacientes nos procuram, né? Já dando ali um diagnóstico. Então, por exemplo, eu sou TDAH, né? Eu tenho uma questão com déficit de atenção. Então, as pessoas já chegam ali se rotulando e muitas demonstram, inclusive, uma dificuldade muito grande em lidar com isso, uma ansiedade muito grande. E elas querem saber se, de fato, tem ou não o diagnóstico. Como que você tem percebido isso? Os diagnósticos que você tem realizado, eles realmente são condizentes com as queixas ou é mais queixa e menos diagnósticos? O que acontece? O que eu faço? Eu trabalho com a hipótese diagnóstica. Quem faz diagnóstico é o Marcelo, né? Quem faz diagnóstico e bate o carimbo é o neurologista ou o psiquiatra, né? Às vezes até um pediatra. Tá. Então você fornece, é como se o médico estivesse te pedindo uns exames, alguns exames, e você realiza, mas ele vai diagnosticar em cima do exame que você realizou, né, da sua avaliação. Isso, eu acho que dá mais ferramenta, né, para que ele consiga realizar um diagnóstico mais seguro, né? É isso? Sim, acredito que é uma ferramenta a mais e uma ferramenta muito válida para quando o caso realmente pede essa ferramenta, para os casos que são indicados, é muito importante, é interessante ter esses testes, né, e são validados pela ciência também. Hoje em dia, a gente vai falar um pouco sobre os transtornos, né, mas vê-se que há um aumento na prevalência do autismo, do TDAH, e se confundem muito, como a gente vê. Eu vou dizer que até casos em que o paciente pode tanto ter o transtorno do espectro autista como o TDAH associados. Então, imagina como é difícil, né, fazer o diagnóstico em alguns casos específicos, mesmo sabendo a história do paciente, mesmo sabendo daquele exame mental. É por isso que é importante também ter esses profissionais para ajudar. E assim, como eu sempre digo, né, o trabalho multidisciplinar é bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para todo mundo. Exatamente. Como que acontece, então, o diagnóstico? Vamos lá, o médico, por exemplo, o paciente pode procurar você por livre e espontânea vontade ou você tem que ter um encaminhamento do médico? Então, normalmente, ele já vem encaminhado ou pelo psiquiatra ou pelo neurologista, muito raro por pediatra, né? Ou pela escola. Né? Então, a escola também tem uma demanda muito grande de encaminhamento para avaliação neuropsicológica. Eles pedem bastante. Por quê? Porque, assim, agora misturando aquela pergunta que você fez antes, né? Hoje em dia, e com a pandemia, isso piorou muito, né? Que é a questão da ansiedade. Então, assim, a ansiedade vem, né? Atrapalha o cognitivo, atrapalha a memória, atrapalha a atenção, e aí a pessoa acha que tem TDAH. Então, realmente, ela já vem com o diagnóstico, olha, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. E aí, qual que é o meu papel? É fazer esse rastreamento, né? E aí eu vou tentar separar o que é a ansiedade e o que realmente é o TDAH. Então, assim, a avaliação neuropsicológica, ela me mostra um perfil de funcionamento, né? No caso, por exemplo, do TDAH, eu tenho baixa na memória operacional, eu tenho baixa no controle inibitório e eu tenho baixa nos testes de atenção, né? Então, assim, isso são os critérios, entre outros, os critérios do DSM-5, né? Que classifica aquela pessoa com TDAH. Tá. Então, na verdade, esses pontos aí, eles são importantes para você definir se tem ou não o diagnóstico. Sim. Tá. Mas também tem as comorbidades, né? Tá. E quais seriam? Por exemplo, eu sei que dependência química é uma comorbidade. Uma pessoa que faz uso, por exemplo, de maconha, THC, ela tem uma dificuldade de atenção e ela pode achar que tem um TDAH. Eu já tive casos assim, de pacientes que apresentavam esse discurso. Na verdade, o uso de drogas, ele está nos dois pontos, tá? Ele está tanto dentro do TDAH
quanto fora o TDAH. O que acontece? Uma pessoa que ela tem TDAH, ela tem a propensão a usar drogas, né? A maconha, outros, porque Tá. aquela coisa do prazer imediato, Uhum. do pensamento acelerado. Então, Então, ela tem uma uma facilidade, uma predisposição. Exato, ela tem uma facilidade por isso, pelo prazer imediato, né? E o contrário também, o uso de drogas leva a um déficit cognitivo muito grande, leva a atrofiamento de neurônio no cérebro, né? Então a gente sabe que atrofia, a gente sabe que os receptores, eles perdem em quantidade e eles literalmente atrofiam mesmo com muito tempo de uso da droga. Quadro demencial, né? Talvez. Eu acho que não. Aí o que acontece? Quando chega nesse estágio da pessoa estar com os neurônios atrofiados já, ou diminui os receptores, né? O que acontece? Ela vai buscar mais droga. Então, aquela quantidade que dava para ela para ter o barato, vamos dizer assim, hoje em dia, ela tem que duplicar, triplicar. No caso da memória biológica, né? Você diz, né? Uma tolerância. E, né? aí, nesse caso, o cognitivo já está bem prejudicado. E aí a avaliação neuropsicológica também atua nisso. Você consegue fazer uma avaliação em possíveis comprometimentos cerebrais em decorrência do uso de drogas. Você também consegue fazer essa avaliação. Na verdade, o que acontece? Antes da avaliação, eu gosto de fazer uma anamnese muito completa. Eu costumo dizer que a anamnese é 50% da avaliação. Por exemplo, já aconteceu do paciente vir fazer a avaliação e aí dá muito problema de memória, muito problema de atenção. E aí, na anamnese, conversando, não, porque, olha, eu uso droga e eu não vou parar. E aí eu sei que o problema não iniciou pelo TDAH. Né? O problema cognitivo dela é o uso de drogas. Por que eu sei disso, que não iniciou no TDAH? Não iniciou já não tinha, porque o histórico dela de escolarização, o histórico dela com a mãe, com o pai, de amamentação, os primeiros anos de vida já me demonstram que ela não tem um comportamento compatível com o TDAH. Legal. Então ela desenvolveu depois com o uso da droga. Com o uso da droga. Olha que interessante. Como é complexo, né? Muito legal. Agora, quais instrumentos você utiliza, né? Você deve ter vários instrumentos de avaliação. Eu sei que você não vai poder falar todos, mas qual que você acha interessante trazer aqui para a gente? Algum que seja, talvez, uma ferramenta de extrema importância para você? Então, primeiro, anamnese. Tá. Né? Segundo, a gente tem os testes que são chamados testes padrão ouro, tá? Que é o VAIS, conhece? O VAIS, o VISC, né? O VASI. Esses testes são aqueles testes que dá o famoso número de QI. Tá. Então, ele é a base. Ali eu vou saber, a memória está ruim, então eu vou começar a investigar mais a memória, eu vou começar a investigar mais a atenção, e ali eu tenho outros testes que complementam isso. Por exemplo, eu montei mais ou menos um protocolo de avaliação de TDAH. Então, eu gosto de aplicar o VAIS ou o VISC, né? Se for criança, o VISC, se for adulto, o VAIS. Eu gosto de aplicar o BPA, o Figuras de Reis, que são testes que eu consigo ver atenção seletiva, testes que eu consigo ver atenção dividida, atenção alternada e atenção concentrada. São atenções que quando a criança está escrevendo, ela precisa dividir, né, entre o papel e a professora e a lousa. Então, ela fica na alternância da atenção. E quando você está dirigindo, você também está usando outros tipos de atenções que você também consigo ver nos testes. Então, assim, e a atenção concentrada, né, e a seleção, que é o que você tem de maturidade para você selecionar aquilo que você vai prestar atenção. Por exemplo, uma criança. Quando a criança é muito pequena, a gente consegue ver, não está faltando um pouquinho de maturidade.
para ela perceber que ela tem que parar naquele momento de brincar, de conversar e prestar atenção no professor. Entendi. Então, assim, a maturidade influencia, na verdade, e depois toda a parte emocional, né, que a gente também faz. Eu gosto muito de aplicar o Pifster, HTP, né, são ferramentas que também me falam muito sobre a ansiedade também. Separa muito a questão emocional, de como você está hoje, né? O HTP, que é de desenhos também, com criança eu trabalho muito com desenho, porque a criança fala muito através de desenho. E junto tudo isso, aí eu vou lá para o meu cantinho e faço um compilamento. Eu sento e vejo o que eu vi daqui, o que eu vi dali, e eu sempre explico para o paciente que os testes são rápidos, né? Mas eu sentar e entender tudo aquilo que ele produziu, demora bastante. Você dá um exemplo de um teste? Como esse, por exemplo, de, vamos dizer assim, saber filtrar a atenção, não é? Ignorar os estímulos externos. Como seria mais ou menos um desses testes, assim, para o pessoal aí que está assistindo, né? Tá, o teste, ele é uma folha, um teste de concentração. Vou falar o BPA. É um teste onde você procura um estímulo, tá? O estímulo o que é? Um desenho, só um desenho. Então, você procura, cada vez que você vê aquele, tem uma folha completa, uma folha completa, cheia de desenho. E aí, cada vez que ela achar aquele desenho, ela vai ter que riscar. Tá? Então, ela tem o desenho igual, aquele desenho. E tem vários tipos de desenhos para confundir mesmo. Então, ela tem que concentrar naquele desenho e riscar somente aquele que eu pedi. E ela tem um tempo determinado. Aí entra a estatística. Para cada idade, eu tenho uma quantidade esperada. Então, toda avaliação neuropsicológica, ela tem o lado quantitativo e qualitativo. Tá. Então, o quantitativo é o esperado para aquela idade. Dentro do BPA, Marcelo, tem também o teste de, deixa eu lembrar, atenção dividida. Isso eu não estou trocando. Atenção dividida e atenção alternada, tá? Um deles em cada folha, eu mudo o desenho do estímulo. Então, naquela folha, eu tenho que procurar aquele desenho. Na segunda linha, cada linha eu tenho que procurar um desenho. Na segunda linha, o desenho vai mudar, é o outro desenho. Então, ela vai alternando. E a atenção dividida, ela tem que procurar 3 desenhos e riscar os 3 que ela acha. Também num determinado período de tempo. 2 minutos, 2 minutos e meio e 4 minutos. Tá. Tem alguns testes, inclusive, que a gente usa quando vai fazer para carteira de habilitação. Né? Sim, eu não sei se você se utiliza de algum... Ah, são esses? Não, não são esses. Mas o neuropsicólogo é também um profissional que atua nessa área? Sim, também. Também na aquisição de arma. Ah, interessante, tá. Para a pessoa conseguir o porte. Isso, para ter o porte de arma. Então, também é um neuropsicólogo que ajuda ali no... Também é um neuropsicólogo. Interessante. Mas tem várias áreas mesmo, né? Sim, o do Detran é bem parecido com esse que eu te falei. São neuropsicólogos também? São neuropsicólogos que fazem. Tá. Por exemplo, tem aquele famoso teste, eu não sei se você me corrige, é palográfico? Ou paleográfico? Dos pauzinhos, né? Isso. É bem interessante, né? Porque ali você também parece que você está medindo ali a capacidade da pessoa de exercer uma função durante um tempo sem perder a qualidade da atividade, né? É mais ou menos isso. Seria esse palográfico. É que uma pena que eu não trouxe. A gente vai fazendo uns pauzinhos, né? Seguido durante muito tempo e depois o avaliador ele vai perceber ali a qualidade, se por acaso ele foi descendo, se ele manteve uma linha reta. Posso pegar aqui? Claro. É tipo uma folha de sulfite que você pega, aí você é que ninguém vai tem riscando. Uma caneta, né? Só vai riscar as perguntas. Eu não lembro o tempo que a pessoa tem que mandar você parar. Obrigada. Não vou riscar, não. Você vai riscando assim. Sim. E aí, quando a pessoa fala, para, eu acho que são 20 segundos, tá? Eu não lembro agora. Aí, para. Aí você tem que fazer um assim. Tem que fazer
Vai na Não é esse? vertical, Sim. quando dispara tem que fazer Para, no aí tem que horizontal. fazer assim. Na verdade, é Sim. para ou pausa, alguma coisa assim. É que eu não Tudo uso bem. esse. Hoje em dia tem um teste, Isso vai, então, desculpa. vai treinar o tempo de resposta de uma pessoa ao Ele estímulo? vai te dizer também Hum, o Pega pra quanto mim, por você favor. produz, porque também é esperado uma quantidade e é esperado uma qualidade. o papel, não é? É esperado também uma qualidade. Então, Aham. se você. É que eu não vou dar o spoiler do teste, né? Não é? É palográfico. Falou, Eu graças. sei Mas que- hoje tem um também que é Interessante. chamado D2R. Ele é bem Esse eu similar. nunca ouvi. Ele, é similar, é bem, ele é parecido. bem similar e ele Tá. te diz a qualidade com que a pessoa produz, Uhum. o cuidado com que ela produz e a dificuldade dela de concentração. Então, eu sei que esses testes eles são realizados para pessoas que vão trabalhar com atividades de repetição, né? E repetidas, né? Por exemplo, eu sei que as empresas de telemarketing utilizam muito desse Eu teste, não sabia. né? Ou quem vai trabalhar também numa produção, numa fábrica também, porque tem a eles vão ver. avaliar ali o ritmo da pessoa e se ela mantém aquele ritmo por muito tempo sem perder ali, sem fugir daquele padrão, porque dependendo da situação a pessoa começa, aí ela se cansa, ela muda o padrão de comportamento, né? O resultado ali. Então, eu acho bem interessante esse teste, e é um teste antigo, inclusive. É bem antigo. Né? E eu já fiz vários. Eu também. Né? E dói a mão, viu? E aí, Dói. passou? E assim, Passei. e o Tá na problema mega. dos testes, sabe o que acontece também? É que assim, a pessoa que está fazendo os testes, ela nunca sabe o que o psicólogo quer que ela faça. Isso dá uma angústia, viu? Dá. Isso Né? dá uma angústia. Principalmente quando você vai fazer esses testes em processo seletivo. Dá uma angústia Sim. terrível. Esse sim. aqui é que você Sim. falou, é usado em processo Sim, seletivo. sim. Então, assim, esse aqui dá para saber o que é esperado que você faça e a qualidade do seu trabalho. Porque você faz muito. Uhum. Chega uma hora que cansa. Então, cansa, você começa a fazer assim, Sim, sim. né? E aí vem aquele medo. Puxa, eu acho que eu vou ser reprovado, ela não vai gostar do meu trabalho. Vem vários sentimentos ali, várias angústias. Mas Esse aí Isso ela- já seria parte do teste? É. Saber se a Talvez, né? pessoa... Mas aí ela quer que eu faça, muitos ou ela quer que eu faça poucos com qualidade? Eu não sei o que ela quer que eu faça. Mas né? e com as crianças, por exemplo, né? Como é que você lida com essa ansiedade que muitas devem ter na hora de fazer os testes? Então, eu procuro deixar um ambiente, na verdade, eu primeiro trago a mãe para fazer a anamnese. Depois eu procuro deixar um ambiente bem descontraído. Eu pergunto, converso um pouquinho, brinco um pouquinho, sento, brinco um pouquinho. E eu pergunto para ela se ela sabe o que ela está fazendo ali. Porque a maioria das crianças, elas não sabem o que elas estão fazendo ali. A mãe traz tá com problema na escola. E aí o que acontece, Marcelo? É mais um médico que ela vê, né, na vida dela. E aí, assim, só que eu não vou ser mais um médico, porque ela vai me ver várias vezes, né? E a criança fala aquilo que às vezes os pais não falam. E eu sou psicóloga, né? Antes de ser neuropsicóloga, eu sou psicóloga. E assim, às vezes a gente pega as coisas quando a criança, principalmente nos desenhos, né? E aí eu costumo criar um ambiente mais descontraído. Essa semana agora eu peguei uma criança que ela era extremamente fechada. Eu não sabia se era timidez ou se era alguma patologia. E aí ela é atendida por uma psicóloga daqui. E eu conversei com a psicóloga, não, próxima vez eu subo com você. Falei, não, pode deixar. Aí a mãe trouxe, veio, ela pediu para a mãe ficar na sala, ela ficou na sala com a mãe, e aí não queria falar. Ela só fazia os testes de execução, porque eu tenho dentro do VISC, ou em outros testes, eu tenho teste de execução e teste de linguagem, né, de compreensão verbal. E ela fazia os testes de execução e não queria fazer os testes de linguagem de jeito nenhum, porque não queria falar. Eu entendi, eu respeitei a criança, ela foi super bem nos testes de execução. E aí eu comecei a brincar. Do que você gosta? E ela não respondia. Falar, então tá bom. Então, quando você vier aqui semana que vem, eu vou te trazer chocolate. Aí ela falou, eu não gosto de chocolate. Então você gosta de bolo? Não. Você gosta de pirulito?
É, de morango. E aí eu trouxe uma balinha de morango, pirulito de morango. Uhum. E aí ele foi se abrindo, mas a gente sentou, ficou brincando de Hot Wheels, de carrinho no chão, Entendi. para depois eu conseguir. Também Acho já apliquei no interessante. chão, viu? E então eu queria até entrar nesse ponto, né? Quais as maiores dificuldades que você encontra nos seus atendimentos, nas suas avaliações? Porque a gente pensa aqui que o paciente, no caso a criança, né, ou adolescente, vai fazer ali tudo o que você pedir, e talvez não. Então você tem que trabalhar também esse lado lúdico, né? Para acolher, talvez você precise fazer um acolhimento no primeiro momento, criar vínculo com ele, e aí sim você consegue vir com os instrumentos. O maior problema hoje, Marcelo, é o seguinte: eu sinto que a avaliação neuropsicológica ela é pouco divulgada, né? E o que acontece? Eu sinto que hoje melhorou bastante, mas assim, ainda é um dos últimos recursos. Então, quando essa criança vem, ela já passou pela fono, ela já passou pelo médico, ela já passou pelo neurologista, ou ela já passou pelo psiquiatra, ou ela já passou e ela está cansada. Talvez até um pouco traumatizada, né? Com Também. tantos processos, né? Com tantas... E a escola, então ela vem cheia de rótulos também. Sim, Ela sempre vem- sendo avaliada, né? Todos os cantos sendo avaliada e sendo expostos os defeitos dela, né? Exato. Na escola, entre os grupos de amigos, né? Então, eu acho legal realmente esse trabalho, né? De quando chegar uma criança, deixar ela à vontade primeiro. Isso até serve também para desfazer essa ideia do teste neuropsicológico como sendo aquela coisa muito seca, né? Muito pesada, né? Para uma criança. Tudo bem se for assim no neuropsicológico para pegar a carteira de motorista, né? Mas para a criança a coisa é diferente. É verdade, mesmo porque muitas vêm de um contexto de bullying ali, né? Sim. Então, Que, na verdade, é um sintoma, elas estão sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, e aí, além da demanda neurológica ali, tem uma demanda psicológica também, né? muito, muito. E assim, e quando a criança ela vem com esse histórico de bullying, o que acontece? Ela não, normalmente ela vai para a escola, né? E a última preocupação dela é a matéria, é o professor. Por quê? Porque ela fica o tempo todo com a ansiedade alta, esperando, imaginando aonde vai vir a agressão. Então, o que acontece? Ela não presta atenção, nem na aula, nem na professora. E quando ela vem, já vem com um carimbo na testa de eu tenho TDAH. Né? E aí você começa a ver, não, a criança não tem TDAH. Entendi. É uma ansiedade alta, aí é onde vem a conversa, e aí ela já fala que ela teve bullying e que isso vem acontecendo. Então, assim, é mesmo separar o joio do trigo. E eu acho que a mentira também é uma dificuldade muito grande. Às vezes, os pais querendo encobrir alguma coisa. A mentira também é uma coisa que me prejudica bastante, né? A mentira para você, é isso? Dos familiares. Às vezes sim. Porque, às vezes sim. A omissão, bastante. né? A omissão ali de mentira dados, nem tanto, talvez. vai a omissão. Sim. Sim, a omissão. E aí, quando você vem com resultado, às vezes ele fica incongruente, sabe? Alguma coisa não tá estranha. Por quê? Porque são os testes cognitivos e os testes emocionais. Mãe, não tem TDAH. Porque quando vem do psiquiatra, vem com uma pergunta, que é o tal do CID, né? Uma Tem hipótese, TDAH? né? Uma hipótese diagnóstica. Né? Vem com uma hipótese diagnóstica. Tem TDAH? E qual que é a minha função? É responder para ele se tem ou não. Tá. Quando eu vejo que não tem, mas o lado emocional está muito, muito complicado, né? É quando eu sento com a mãe e atuo psicólogo. O que está acontecendo? Sim. Né? Eu queria até entrar nesse ponto das comorbidades psiquiátricas, né? Provavelmente você deve perceber. É muito comum a gente ver, inclusive, pacientes com TDAH também com outras comorbidades. Por exemplo, esquizofrenia, transtorno de humor, depressão. Você já percebeu isso? Você já recebeu algum paciente com uma hipótese diagnóstica
para algum tipo de TDAH, alguma coisa nesse sentido, e aí você foi perceber ali que tinha outras comorbidades, Sim, como, bastante. por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado. E também é muito Muito. importante o transtorno do espectro autista. Isso aí eu achava um grande Ah, sim. desafio, Uhum. realmente, se o paciente. Legal. Porque, por exemplo, né, a questão do olhar, muitas vezes o paciente com transtorno do espectro autista não olha a pessoa com quem está falando nos olhos, não tem um bom Uhum. contato visual, para acontecer com alguns, né? E é o mesmo que pode acontecer também no TDAH, algumas similaridades, né? Também é outra comorbidade, né? Que eu queria que você falasse também. Será que o teste neuropsicológico pode ajudar a ver se o paciente tiver os dois, por exemplo, tanto o TDAH como o transtorno do espectro autista, o teste pode apontar na direção Aponta, certa? Marcelo, ajuda. Porque, assim, tem um funcionamento cognitivo, né, de uma pessoa com espectro autista. O que acontece? Normalmente, a dificuldade é na linguagem, é na expressão, na linguagem expressiva. Então, assim, isso aparece no VAS e no VISC, aparece durante a avaliação inteira, essa dificuldade. E aí, o que acontece? Tem essa questão de olhar no olho, né? Mas, assim, e existe uma modalidade não, eu acho que o nível, né, mais difícil de você poder diagnosticar é o nível leve, aquele que é o nível 1, Porque né? confunde, Porque né, confunde os muito. sintomas. E assim, confunde muito com ansiedade, confunde muito com fobia social. Legal. E aí o que acontece? O VISC, ele vai me ajudar nessa parte da linguagem, que vai normalmente a cognição, memória, velocidade de processamento e a organização perceptual, que são os índices, né, visto no VISC, vai estar dentro do limite, dentro da idade esperada, tá? Mas a linguagem, a linguagem expressiva, ela vai estar rebaixada. Por quê? Porque dentro do VISC, eu também vou avaliar o senso comum, o julgamento do senso comum, né? Então, por exemplo, o que você faria, né? O que você faria se você estivesse numa floresta, né? Durante o dia? Como você faria para você ser achado, né? E esse como você faria se imaginar lá para um autista, isso é muito complicado. Então, assim, ele mostra, mas hoje a gente também tem as escalas de autismo. Então, e os sinais e sintomas também na conversa, né? Na anamnese, por exemplo. Prosódia, a prosódia, que é aquela coisa, eu tô conversando com você aqui, você vê que a minha voz, de vez em quando, ela sobe e desce, né? Estou muito feliz por estar aqui, né? Ou eu, estou muito feliz por estar aqui. E eu também estou muito triste porque eu bati o carro. Não tem prosódia, né? Então, é a chamada fala robotizada do autista. Então, como se não tivesse emoção, né? Exato. Quando eu estou fazendo anamnese, eu estou vendo tudo isso, eu estou observando tudo isso. Né? E aí eu relato, né, na parte de linguagem, no laudo, que apresenta a prosódia, apresenta a espera, né? Eu estou conversando com você, eu paro e espero você falar, né? Você pode perceber que, às vezes, o autista, ele não espera, ele sai falando, principalmente quando você entra num assunto que é de muito gosto dele. Sim, sim. Né? E de fato, ele fica bem em cima de você. Hoje mesmo eu tive contato com uma pessoa assim, e ele incessantemente ele pega ali um assunto que ele gosta e ele fala, ele não para, ele vai trazendo, ele não espera a gente terminar de falar. Eu tenho tinha, né, uma paciente muito querida que eu atendia nessa sala, e aí ela era apaixonada por Freud e pelo filme Bonequinha de Luxo. Então, tudo dela era Freud e Bonequinha de Luxo. E é muito intenso, né? Muito. As roupas que ela usava eram no tema, o caderno que ela trazia era verde Tiffany, verde ou azul, que até agora eu não sei qual que é a cor. Mas, assim, tudo dela, toda a vida dela era baseada nisso. Então, assim, fugiu a palavra agora. Interesse restrito? Interesse restrito, isso. E o que acontece também no TDAH?
no autismo. Quando é o paciente adulto. E pior ainda para diagnosticar é quando o paciente é adulto e mulher. Por quê? Porque nós, mulheres, nós temos um senso crítico muito alto. E aí, o que a gente consegue mais observar o autismo? Nos critérios B, que é a mania, né? De ficar assim, os movimentos estereotipados, a ecolalia. E assim, se eu fico assim, se essa é minha forma de me autorregular. Sim, ele se autorregula devido a, por exemplo, muitos estímulos sensoriais. Exato. Né? E alguém vira para mim e fala, para de fazer isso porque isso é chato. Eu entendo que aquilo é chato, não faço mais, mas eu começo a fazer com o pé. Por quê? Porque eu sei que dentro de um senso comum, aquilo não é bem aceito. Então, eu mudo meu comportamento. Eu maqueio muito o comportamento. Então, é muito difícil você conseguir tirar isso. As escalas ajudam muito, mas, assim, o cuidado é não usar as escalas só para pontuar. Que nem eu costumo brincar. E os testes demoram quanto tempo para fazer? Não, mas eu não sou aplicadora de teste. Né? O teste, ele me norteia, ele me quantifica, mas eu tenho que fazer a avaliação qualitativa, descrever aquilo que eu estou vendo. E os testes, ele me norteia muito. Por exemplo, tem perguntas lá que dizem, você tem facilidade em lidar com o público? Se você está numa festa, você chega e conversa com todo mundo? Ou você tem muita dificuldade em conversar com o estranho? Ele vai me nortear e aí a pessoa vai responder, eu vou pontuar e em cima daquela pergunta eu vou fazer mais perguntas. Eu sei como é complexo realmente, né? Porque é bastante complexo, por isso que são necessárias tantas perguntas, tantos testes. Há pessoas com TDAH, por exemplo, que muitas vezes tem aquelas pessoas que são o palhaço da sala, por exemplo, né? Super extrovertidas. Já aquelas pessoas com TDAH que acabaram sofrendo pelo déficit de atenção, adquirindo certas inadequações sociais e também o bullying, e faz com que elas fiquem mais tímidas, que elas não queiram se expressar em público. Então, a gente vê como varia bastante, né? No autismo também varia, e há pacientes que têm déficits sociais importantes no autismo, né? E aprender a lidar com eles com o tempo à custa de muito esforço mesmo, né? Porque aquelas coisas que vêm naturais para muitas pessoas, da socialização, para eles não vêm. Então, eles têm que realmente, eles gastam muita energia. E com a boterapia, bom tratamento psicológico, muitas vezes eles vão desenvolvendo melhor essas habilidades sociais, né? Por isso que é importante diagnosticar, né? Não é só aquela coisa de rotular, para dizer, olha, você realmente tem esse transtorno espectro autista e, por exemplo, num grau leve, né, que já causa prejuízos, saber dizer para ele fazer o tratamento com o psicólogo. Eu acho que grau leve é só para colocar no papel, porque o prejuízo é grande. Por exemplo, quando é uma criança que a gente diagnostica com TEA, ela vai para fono, né, se ela precisar. Ela vai para o TO, ela vai fazer aba, ela vai passar pelo psicólogo. E um adulto? O que ele faz? Um adulto de grau leve, por exemplo, né? Ele vai fazer cognição social. O que é a cognição social? É quando você está conversando, né? E alguém conta uma piada. E o autismo de grau leve, ele não vai entender a piada. E ele dá a risada social. Né? Mas, na verdade, ele não entendeu a piada. E ele vai, quando a pessoa é muito literal também, né? Vai, nossa, chovendo canivete. Ele vai achar que realmente está chovendo canivete. Então, essas nuances da comunicação ficam muito prejudicadas. Porque ficam mascaradas, talvez? É muito mascarado. Como se ele não entendesse realmente certas analogias a... Isso. Quando... E esse treino da cognição social que é feito em adulto, em criança, né? Ele ajuda nessa... Pega um adolescente que tem autismo, coloca ele num grupo de crianças, adolescentes, que um tira sarro da cara do outro, que um brinca com o outro.
como é que ele vai se inserir nesse grupo? Então, a cognição social trabalha isso. Entendi. Agora, é comum pessoas depois de uma certa idade, exemplo, após os 50 anos, receber um diagnóstico de TDAH, por exemplo, ou Sim. até mesmo algum traço de autismo? Autista ou autismo? Traço de autista ou traço de autismo? Traços de autismo. É assim, aqui eu peguei um paciente que ele estava fazendo diagnóstico no filho, e aí, através do diagnóstico do filho, ele percebeu que ele também tinha autismo. Tá. Engraçado, né? Porque a gente às vezes pensa que a pessoa precisa ter um diagnóstico fechado, mas eu já vi pessoas com traços. Ela não tinha um diagnóstico totalmente fechado, por exemplo, de autista, mas ela tinha traços de autista, mas ela não tinha todos os sintomas ali. Confunde também, né? A pessoa tem traços, mas ela não tem o diagnóstico. Então, você tinha me perguntado das comorbidades. Das comorbidades, né? sim. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente se confunda muito no diagnóstico. A fobia social também faz com que a gente se confunda muito no diagnóstico. Por quê? Porque o autismo nada mais é do que uma dificuldade, um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que atinge a dificuldade de socialização. Né? E se ele não tiver acompanhado como comorbidade de uma deficiência intelectual, né, ele atingiria a dificuldade social, né, dificuldade de linguagem. E, assim, quando tem a comorbidade, confunde muito. Eu já cheguei a não conseguir fazer o diagnóstico, a coisa estava tão misturada, eu não consegui fazer o diagnóstico. Então, o que eu pedi para que a paciente fizesse? Por favor, vai tratar primeiro a ansiedade. Sabe? Para que daí eu consiga amenizar um pouquinho a ansiedade, porque é normal, dentro do espectro, vir com comorbidade de ansiedade. Tá. Então, assim, baixar um pouquinho a ansiedade, para que eu consiga, com mais calma, fazer o diagnóstico de autismo. Tá. Entendeu? Para você fazer o diagnóstico, o paciente pode estar medicado ou não? De repente, o paciente tem comorbidades e é medicado. A medicação, né, interfere no resultado, na maneira como o paciente vai se apresentar ali diante dos testes? No autismo ou no TDAH? Bom, digamos que talvez uns dois, não sei. O TDAH acho que vai interferir bastante, né? Porque o autismo, na verdade, não há nenhuma medicação para o autismo. Alguns estudos mostraram alguma resposta com estimulantes que são usados no TDAH, mas poucos estudos, respostas muito leves. E foi estudada também a ocitocina, que é um hormônio que nós liberamos quando nós estamos interagindo socialmente, né? Foram feitos estudos que também não mostraram resultados. As medicações usadas no autismo são usadas ou para tratar comorbidades, ou naqueles casos mais graves em que eles têm agitações, autoagressividade, né? Que é aqueles que se machucam, aí usam medicações para tratar esses sintomas, mas não para tratar o autismo. Mas no caso do TDAH... no caso do autismo, a medicação ajuda muito. Ajuda tanto na terapia, né, quanto na avaliação. Tá. Ele falou, às vezes o paciente está muito agitado e a medicação auxilia bastante. Entendi. Agora, o TDAH é outra coisa. Porque o que acontece? Ele pode maquiar. Ele pode maquiar os testes. E aí, o que acontece? Vai do neuropsicólogo da maneira com que ele trabalha, vai da conversa também, e também tem a questão do histórico, né? Por exemplo, uma criança com TDAH, ela começa a apresentar o histórico, eu acho que praticamente desde os seus primeiros meses de vida começam a aparecer os sintomas e sinais de TDAH, né? É uma criança muito agitada, o sono fica muito prejudicado, né? Alimentação, come correndo, faz tudo correndo, uma criança mais agitada, uma criança que cai muito, que já quebrou perna, que já quebrou dente, que já se machucou bastante.
É uma criança, nem o Dr. Marcelo falou, uma criança que às vezes é muito líder na escola, ela fala muito na escola, ela é muito extrovertida na escola, mas as notas são baixas porque não presta atenção. Entendi. Mas tem muitos amigos, Ou seja, conversa bastante. Os prejuízos já começam desde os primeiros meses. Como o autismo também, né? Então, assim, no caso de um adulto também, a gente vai vai buscar na mesma época, a anamnese. Então, uma criança que já é ao contrário, ela já é mais tímida, ela tinha um amigo, 2 no máximo, ela não gostava de mudar de caminho para a escola, não gostava das mudanças de escola e por aí. Mas da medicação, ela pode maquiar o resultado, sim. Interessante. O que seria? Tem até uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente agora. Mas também, agora. Marcelo, sabe que eu lembrei agora, sabe o que acontece também? Às vezes também é muito sofrimento para a pessoa ficar sem a medicação, né? Durante o período que ela está fazendo a avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica ela demora para ser realizada. Deve se avaliar caso a caso mesmo. Caso a caso. Inclusive, era exatamente isso que eu queria dizer a você, né? Abordar aqui. Por que demora para ser realizado, né? A avaliação, né? Por quê? Por que é tão demorado? Por quê? Bom, Por quê? já deu para perceber que é bem complexo, né? Não é um simples bolo, né, que você vai fazer ali. Não tem receita. Às vezes o bolo é complicado de fazer, viu? Bom, eu não sou bom de cozinha. Eu falo péssimas. Pegar os ingredientes é fácil, chegar em casa e misturar e botar no forno é mais difícil. Mas vamos lá. O que a gente faz? Por que ela demora tanto? Por quê? É feito em 4 etapas, tá? Primeira anamnese, dependendo do caso, dependendo da mãe, dependendo da pessoa que tenha um histórico muito grande ou que fale muito e a pessoa se emociona porque ela volta lá para trás, né? Quando ela fala, só a anamnese vai de 1 a 2 sessões, uma anamnese bem completa, bem feita, né? Depois vem os testes, né? Os testes de linguagem, testes de memória. Essa fase dos testes, o que eu dependo? Eu dependo da velocidade de processamento. Então, cada um é né? Principalmente uma criança. A sessão ela dura 60 minutos, mas tem crianças que só conseguem ficar 20 minutos sentada. Entendi. Normalmente produzem 4, 5, 6 testes por sessão, ela só me faz 2. E ela olha para mim e fala, eu tô cansado. E aí eu falo. Quanto tempo dura uma sessão? 60 minutos. 60 minutos. Em 1 hora, em média, por aí. Depende de você, depende do paciente, sabe? Às vezes eu olho no relógio e falo, tá indo, aí eu coloco um pouquinho mais, 1h10, 1h15, e eu sempre estou perguntando, você está cansado? Quer parar? Como é que você está? E por isso que demora, pela velocidade de processamento. E assim, e depende também da pergunta, depende do CID, da hipótese diagnóstica, né? Se é TDAH, é mais fácil, né? Se é TDAH, se é autismo, é mais complicado. Então, assim, se é autismo com comorbidade de TDAH, é mais complicado ainda. Se vem com uma hipótese diagnóstico de borderline, se vem com uma hipótese diagnóstico de esquizofrenia, demora mais. Por quê, Marcelo? Porque eu preciso conhecer um pouquinho mais aquele paciente. Mas agora fiquei com uma dúvida. O transtorno de personalidade também é diagnosticado nos testes? Ou você está dizendo as comorbidades? Ele tem ali uma hipótese diagnóstica, por exemplo, em TDAH, mais uma comorbidade ali que seria o transtorno borderline? Ou, às vezes, somente borderline. Mas aí você também recebe avaliação para identificar o transtorno? Também. De conduta também acredito que pedem bastante, né? Muito. Porque surge bastante também essa comorbidade do TDAH com transtorno de conduta. Exatamente. Também. Entendi. Como é que você adquire os testes? Você compra, você... Então, na verdade, para você começar a aplicar teste, você não precisa ter feito a pós-graduação, a especialização em neuropsicologia. Qualquer psicólogo tem a autorização para adquirir os testes, tá? A diferença é aquilo que eu te falei. Você sentar e aplicar um teste é fácil.
Você corrigir o teste também é fácil. O problema é você fazer análise daquilo que te apareceu. Qualificar, né? Qualificar o teste. Sim. Tá. E aí você tem que fazer mais ou menos um quebra-cabeça, né? Entender por que a memória deu rebaixada, se outros testes não deram rebaixados. Eu tenho a memória de longo prazo, a memória de curto prazo, eu tenho a memória auditiva, eu tenho a memória visual, né? E aí juntar e fazer um quebra-cabeça, aí a especialização tem um papel muito importante. Aí a especialização é de 2 anos, né? Depende, É bem complexo, né? O curso, né? Inclusive, me parece que tem ali várias disciplinas de medicina, de neuro... Tem a neurofisiologia, sim. né? Tem a neurofisiologia, tem um pouquinho de medicação que a gente aprende, que já faz tempo, que eu fiz foi em 2010. Uau! Faz tempo. Tem muita neurofisiologia, que mais? Medicação e os transtornos neuropsiquiátricos. Interessante, legal. O que seria uma reabilitação em neuropsicologia? Então, a gente tem a avaliação neuropsicológica. No final, ela vem com um monte de recomendações das intervenções para ser realizadas. E geralmente vem a reabilitação. O que acontece? O cérebro é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo cérebro, né? O cérebro é maravilhoso. E ele tem a neuroplasticidade. A reabilitação, ela vai fazer com que ele se readapte, né? Então. Por exemplo, uma pessoa que ela sofreu um AVC, né? E ela sofreu um traumatismo craniano, e ela teve morte em uma área do cérebro, morte celular, né? Que são os neurônios daquela área do cérebro. O que acontece? A reabilitação, que é uma ginástica, ela vai fazer com que aqueles neurônios eles criem novas sinapses, novos caminhos, para que ele consiga executar a mesma tarefa que ele perdeu. Numa outra área do cérebro. Numa outra área do cérebro. Ele faz uma via, né? Não pega a marginal mais, ele começa a pegar as outras áreas para poder fazer a mesma função. E aí, no caso das crianças que vêm com TDAH, a neuroplasticidade, que trabalha muito a não precisar usar a medicação. Eu não sou contra a medicação, sou super a favor da medicação, quando é necessário. Né? Então, assim, só que eu sei que a reabilitação, ela demora mais. E outra, a medicação, às vezes, a criança precisa da medicação para fazer a reabilitação, porque ela não consegue parar e prestar atenção. E a medicação vai auxiliar ela a fazer a reabilitação. E a reabilitação, hoje, nós temos 2 modalidades aí bem famosas, né? Que é a tradicional, que é que você faz jogos, você brinca, memória, você faz jogo de memória, você faz sudoku, você faz palavras cruzadas. Estimulação cognitiva, Estimulação cognitiva. E o neurofeedback. Né? Que o neurofeedback nada mais é do que você coloca uns eletrodozinhos e ele também vai fazer um mapeamento, mas ele é feito somente depois da avaliação neuropsicológica. E ele vai ver qual é a área do cérebro que está com menos estimulação naquele momento, menos ação, né? Não é eletrônica, assim, menos ação... Ação fugiu. Menos ação... Mas vamos dizer assim, os neurônios daquela área vão estar menos excitados. Exatamente. Fugiu a palavra agora. Ele trabalha com... naquele momento ele está com menos ação... excitação. Neuronal. Fugiu a palavra total agora, mas tudo bem. Está com menos ativação. Né? Vamos substituir por ativação, menos ativação. Também. E aí ele vai fazer uma estimulação naquela área para que ele estimule da forma que é esperado. Esse neurofeedback ele é usado tanto para quadros de depressão, ansiedade, TDAH, está sendo usado até para autismo também. Interessante. Tipo, meio do eletromagnetismo. Até lembrei do ECT, não tem nada a ver, né, com o ECT?
Não, porque o ECT seria a corrente elétrica com o objetivo de causar convulsões, né? Não, Acredito essa é corrente contínua, né, que você está falando agora, corrente contínua. O ECT, né? Eu acredito que esse seria no caso, o magnetismo. Eletromagnética, né? Eletromagnética. Polarização e despolarização do neurônio. Sim. Mas é porque, na verdade, o magnetismo e a eletricidade estão bem entrelaçadas, né? Muitas vezes se faz então uma diferenciação magnética. Como é que eu posso explicar melhor, né? Quando se promove então ali um campo magnético entre dois polos diferentes do cérebro, do crânio, então naquela área vai surgir então uma corrente elétrica, né? Que vai acontecer dentro dos próprios neurônios. Então, a partir dessa questão magnética, é que a corrente elétrica vai surgir ali dentro. Mas o ECT já seria causar uma convulsão, coloca-se a própria eletricidade para causar uma convulsão, que é para outros casos mais graves, como uma esquizofrenia refratária, uma depressão com sintomas psicóticos. Mas, nesse caso, o indivíduo não chega a convulsionar, né? Na verdade, ele não sente nada, acredito que ele não sente dor nenhuma. Até na ECT também não se sente, mas tem de se usar, claro, anestésicos. Essa aí seria uma intervenção bem mais, vamos dizer assim, bem menos invasiva do que o ECT. Muito. Todo mundo já fez eletroencefalograma? Acredito que sim, que é os eletrodos, né? Exato, sim, é a mesma coisa. Você não sente praticamente. Você não sente nada e assim, é um mapeamento só. E você faz sentado, uma criança faz sentado jogando videogame. Mas então depois tenta-se induzir essa corrente dentro dos neurônios, né, a partir do magnetismo, naquela área em que não nota-se uma ativação neuronal adequada, para então que os neurônios daquela área fiquem mais, vamos dizer assim... Criem mais conexões. Né? Criem mais conexões, perfeito. Conexões neuronais. É como se treinasse o próprio neurônio, então, né? Quem vai para a academia e vai... Aquele músculo ali tá fraquinho, né? Exato, e vai fazer aquele exercício para aquele músculo, para ele ficando igual forte. Você, né? Você tá magro, né? Então você tem que fazer um exercício, né? Eu não faço neurofeedback. Fazendo uma analogia. Eu não faço neurofeedback, mas a gente tem aqui uma neuropsicóloga que faz. Eu não trabalho com neurofeedback ainda, quero estudar para fazer. O que eu sei é que ele vem da... Lembra daquelas biofeedback, que faz estimulação nervo da perna? Sim. Então, ele vem daí. Com martelinho, né? Não, você coloca eletrodos mesmo, você fica estimulando aquele nervo, sabe? Ele vem daí. Tá. Então, assim, quando a gente fala em biofeedback, ele é no corpo inteiro, o neuro só no cérebro. Entendi. Colocado esses eletrodozinhos e não se sente dor nenhuma, não tem choque, não é invasivo. E ele estimula. Um exemplo, na depressão, por exemplo, a gente coloca-se os eletrodos no lobo frontal, né? E aí você vai... Normalmente, existe um estudo que fala mostra que, no caso da depressão, tem um lado do lobo que é menos estimulado que o outro, que mostra menos estimulação, menos sinapses do que o outro. E aí é estimulada aquela área que está com menos sinapse, né? Menos estimulação. Menos ativas, áreas menos ativas. Área menos ativa, isso aí. E aí estimula e aí vai melhorando. Tá. Legal. Perguntas? Temos pergunta dos internautas? Não está ao vivo, né? Deixa eu ter alguma pergunta aqui. Vamos interromper um pouquinho? Vamos lá, Cláudia. Agora a gente queria falar um pouquinho sobre preços, né? Sobre valores. É muito caro uma avaliação neuropsicológica. Os convênios estão também cobrindo essas avaliações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acesso das pessoas, né, neste serviço, que é um serviço de extrema importância, né, hoje. Então, infelizmente, não é de fácil acesso. É caro. Gostaria que fosse mais barato, porque
ajuda muito, né, no diagnóstico, mas ainda bem que alguns convênios já estão cobrindo, né? Quando eu vim fazer aqui há 2 anos atrás na AMICE, foi uma mãe de uma criança autista que ela conseguiu com que o convênio cobrisse, e vamos dizer assim, ela abriu uma porta maravilhosa para que viessem outras mães, outras pessoas que estavam sofrendo e chegam aqui, ainda bem. Acredito Porque que no SUS, sabem, então, pelo SUS é muito mais uma fila difícil. muito grande, né? pois é, gente. Pena, a gente tem que sempre reivindicar isso, né? Que os convênios, que o Ministério da Saúde, né, realmente libere mais esses exames para as crianças, para as pessoas que precisam, que o acesso seja ampliado. Mas você disse que é caro, mas eu não diria caro, né? Eu diria que realmente tem um valor que Sim. parece caro, né? Mas se você for ver, na verdade, o bem que traz, os benefícios que dá, você vai ver que não é caro quando um bem indicado, quando aquele paciente realmente necessita, mas tomara que muito nós temos importante. que sempre lutar, né, para que o Sim. acesso a essas terapêuticas e a essas ferramentas diagnósticas sejam ampliados para a população. Sim. Na verdade, eu até penso que, por ser uma área bem complexa, imagino que o profissional que precisa se especializar, ele vai ter que investir também um bom dinheiro ali na formação, né? Porque, Sim. a gente já conversado dos testes, né? Sim. Os testes são caros. Tem teste que custa em média de 5 a 6 mil reais, um teste, né? Então, assim, tudo isso vai pro custo. E outra também, a gente tem que estar sempre se aprimorando, sempre se atualizando. Que muda né? muito, né? Os custos, como na psiquiatria, os custos, como na psicologia também, os custos são caros, né? E como o ser humano muda, a gente também tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Então... É complexo, bastante Exato, complexo. Não é isso aquele deixa... testezinho lá de Facebook, não, né? não é. Esse não funciona. Testezinho. E, assim, outra coisa também que também deixa mais complicado depois são as reabilitações, né? Porque o teste, agora, alguns planos estão cobrindo, né? Mas as reabilitações, acho que não todos também estão cobrindo. E aí você conseguiu o diagnóstico, você sabe o que você tem que fazer, e às vezes você não tem recursos para dar continuidade. Mas infelizmente, né, não só com os testes neuropsicológicos, mas com muitas ferramentas diagnósticas, com muitas terapêuticas na psiquiatria, na saúde mental em geral, não há uma boa acessibilidade para todos, né? E, por exemplo, para o ECT, para estimulação transmagnética, enfim, vários testes e tratamentos não estão disponíveis para todos. Isso é uma pena, né? Porque a gente vê como isso beneficiaria a tantos pacientes se houvesse maior disponibilidade desses serviços. Sim. É uma área bem interessante, né? Uma área que como você disse, né? Me parece que não tem ainda tantos profissionais especialistas, né? E a demanda é muito alta, né? A demanda de pacientes com esses transtornos, né? E talvez justamente por conta disso as pessoas acabam sofrendo por não conseguir. E a gente percebe que nas periferias, eu já trabalhei, né, em organizações de saúde, e a gente percebe que nas periferias, onde as pessoas têm uma dificuldade maior de acesso à saúde, a gente percebe que tem muitas pessoas, muitos adolescentes, muitas crianças com o diagnóstico, e muitas vezes os pais não sabem, não tem um direcionamento ali, porque falta dados para que o médico, né, possa fazer o encaminhamento correto. Quero falar então sobre sobre o benefício, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais seriam os benefícios, então, de você fazer o teste neuropsicológico. Vamos dar um exemplo, né?
a gente falou aqui bastante, um paciente com TDAH, que ele faça o teste neuropsicológico e descobre que realmente tem TDAH, por exemplo, e que, por exemplo, achava-se a vida toda que ele tinha transtorno de ansiedade, passava aquela medicação e não melhorava dos sintomas do TDAH. Então, me diga aí qual seria o benefício de fazer um teste neuropsicológico na vida dessa pessoa, por exemplo? Nossa, Marcelo, eu ouvi dando devolutiva, né? Devolutiva é quando eu sento com o paciente, explico para ele tudo que eu fiz no teste e quais foram os resultados dele. E aí, na devolutiva, eu ouvi assim: nossa, mas se eu soubesse antes, a minha vida teria sido tão mais fácil. Né? E realmente, assim, facilita, mesmo que você tenha, que seja o TDAH, que seja o autismo, a ansiedade, um transtorno emocional, né? O diagnóstico, ele traz um benefício, primeiro traz um alívio, né? Porque no caso do autismo, a pessoa vê, nossa, então tá bom, não era eu tenho autismo, então agora eu consigo identificar, eu consigo me organizar, eu consigo buscar ajuda, né? Eu consigo, porque a pessoa sempre achou estranha a vida inteira, e agora com o diagnóstico, ela consegue entender o porquê, e ela consegue buscar como é que ela faz para melhorar, o que ela tem que ela pode melhorar, né? Então, assim, traz esse alívio, na verdade, assim, toda vez que eu sento e falo, olha, porque eu não dou diagnóstico, né? Eu falo, sua hipótese diagnóstica, o seu funcionamento cerebral, seu funcionamento emocional condiz com um quadro de TDAH, ou condiz com um quadro XYZ, né? Então, assim, agora você vai ao psiquiatra ou ao neurologista e ele vai, juntando com aquilo que ele conhece de você, ele vai bater o martelo dizendo se é ou não. E aí, toda vez que eu sento com a pessoa e falo, olha, né, ou não é, a primeira coisa que eu vejo é o alívio. Porque elimina ali uma angústia também, né? Poxa, o que eu tenho? Nossa, eu estou passando por tantas dificuldades. O que tem de errado comigo? Eu não consigo descobrir. E essa falta de clareza no que a pessoa tem gera, sim, uma ansiedade ou potencializa uma ansiedade. Sim. Né? Então, realmente, é muito importante a gente saber o diagnóstico, porque em cima dele a gente tem ali uma direção e, óbvio, a gente fica mais tranquilo e até trabalha a resiliência. Nossa, tenho esse diagnóstico, então vou tentar viver com isso de acordo com os processos, né? O que eu vou fazer para ter uma vida tranquila? Sim, né? E assim, auxilia na maioria dos casos, né? Dislexia, transtorno de aprendizagem em geral, né? Que acompanhou o adulto a sua infância inteira, né? Trouxe muito sofrimento, não só para ele, mas para a família. Ele já vem com a comorbidade da ansiedade, já vem também, aí traz junto uma insegurança muito grande. E quando, no caso, você fala, nossa, olha, dá para você agora vai e procura um psiquiatra, né, para fazer o acompanhamento. E, se for necessário, se ele achar indicado, fazer acompanhamento medicamentoso também. Tem um exemplo. Tem um paciente com TDAH, ela já tinha na faixa dos 50 anos de idade, e depois que foi feito o diagnóstico do TDAH dela, e foi passada a medicação, ela melhorou na primeira semana de uso da medicação, né? Porque você observa muitas vezes, no primeiro dia de uso, já observa a melhora. Então ela veio dizer para mim, doutor, eu gravei um vídeo lavando louça, porque eu não conseguia lavar louça, eu sempre quebrava vários pratos, e agora eu consigo lavar a louça. Já estou pensando no que eu vou fazer da minha vida, porque ela sentia muita angústia por não conseguir avançar na profissão, mesmo tendo uma cognição muito boa, mas os problemas com atenção, com déficit de atenção, atrapalhavam muito. Então, isso aí foi um paciente que marcou, mas há vários casos. E traz problemas emocionais, porque aí mesmo a pessoa tomando a medicação, ela se sentindo melhor, ela ainda tem a insegurança. Sim, e eu até... pegando o que o Dr. Marcelo disse, me parece que a maior dificuldade justamente do médico é chegar no diagnóstico para conseguir medicar corretamente, né? E como os transtornos mentais, eles têm muitas vezes sintomas muito parecidos, é difícil fazer esse diagnóstico no primeiro momento, né? Alguns pacientes,
em que o teste neuropsicológico será muito bom para ele, com certeza, né? Principalmente nesses casos mais principalmente, né? Nesses casos mais difíceis, como por exemplo quando tem alguma comorbidade mesmo, quando se desconfia de alguma comorbidade. Há vários casos, muitos casos em que seria muito proveitoso fazer esse teste neuropsicológico. Legal, interessante. Muito mais gente devia fazer, como eu falei aqui, né? Muito mais seria interessante, muitos pacientes se beneficiariam bastante. Sim, verdade. Muito interessante. Bom, é isso, né? Acho que o tema foi importantíssimo. Eu adorei conversar com você. A gente percebe que você é uma profissional bem... Não, estou estudando bem bastante. completa, estou estudando hein? ainda bastante. Não, mas a gente percebe, né? E foi muito bom, me esclareceu bastante, né, muitos pontos. Foi fantástico, né, estar aqui com você, trazer um tema que é tão interessante e tão importante, e que possamos ter outros momentos como esse, porque sempre surgem novas dúvidas, né? E a gente sempre tem ali a obrigação de entender isso para ajudar os nossos pacientes, viu? Sim, Muito e obrigado. assim, eu que agradeço, porque ainda a avaliação neuropsicológica ainda não é muito conhecida, né? E divulgar a avaliação neuropsicológica dentro de uma abordagem multidisciplinar, né? Com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neurologista. Eu preciso dessa abordagem multidisciplinar. Realmente, quando a pessoa já vem, olha, eu faço acompanhamento, eu gosto de ligar para o psicólogo, eu gosto de ligar para a escola, né? Para saber um pouquinho, para fono, né? Essa abordagem multidisciplinar faz parte da anamnese e ela enriquece muito. E assim, e aí eu sempre converso com a escola ou com o profissional, olha, sabe o que é avaliação psicológica? E as escolas, na maioria das vezes, não sabem o que é. E assim, divulgar a avaliação psicológica, que ela pode ajudar no melhor diagnóstico, ajudar o médico no melhor diagnóstico, é tão bom, sabe? E depois divulgar a reabilitação também, a neuroplasticidade, sabe? Quanto o cérebro é plástico, quanto menor a criança, mais fácil a reabilitação, né? É muito bom. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Agradeço. Foi muito interessante. E esperamos aí em breve ter um novo encontro com você para a gente tirar mais dúvidas, tá ok? Tá bom, obrigada. Então é isso. Suas considerações. Sim, também agradeço, né? É sempre interessante ter aqui esse diálogo, porque a gente vê que o campo da saúde mental realmente é um campo gigante, né? Um campo muito complexo, todas as avaliações que a gente faz para tentar ajudar os nossos pacientes, né? Tentar decidir qual norte o tratamento vai tomar, tentar as avaliações mais objetivas, como mais subjetivas, e como eu falei, às vezes se mistura um pouco de objetividade com subjetividade, e assim a gente avança. Sim. Não, e só para finalizar, o cérebro realmente é uma coisa fantástica, né? Eu adoro. Ele tem um poder que a gente nem imagina o que ele é capaz de fazer, né? Então, é muito interessante isso, né? Nós somos o cérebro, nós somos um cérebro que tem um corpo físico. Exatamente. Pessoal, muito obrigado, viu? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, tá ok? Até a próxima.